Nós somos membros fundadores do coletivo. Eu sou Daniele Pereira, atriz e produtora cultural. Eu sou Renato Forin Júnior, ator, diretor e dramaturgo do grupo. Qual o nome do coletivo cultural? O nosso coletivo cultural se chama Agon Teatro. O que motivou a criação do coletivo? Bom, o Agon Teatro nasceu como um grupo de pesquisa teórico sobre temas do teatro que sempre interessaram a nós dois, que somos os membros fundadores, né? O trabalho de mesa sobre questões como a dramaturgia contemporânea e as possibilidades de adequação de conceitos dos teatros laboratórios para esses textos logo levaram a gente para a sala de ensaio. A gente começou a ensaiar no antigo Espaço Filo, sempre com o objetivo de desenvolver treinamentos e também ensaiar pequenas cenas. Bom, o grupo se consolidou como uma espécie de núcleo de investigação teórica e prática sobre a escritura e a encenação contemporânea, sempre em diálogo com linhas tradicionais da dramaturgia e da arte do ator. O grupo aglutina assim, as pesquisas individuais da Daniele, que é bacharel em artes cênicas pelo UEL, produtora cultural do Balé de Londrina e também ex-professora universitária, ministrando disciplinas como jogos e improvisação, e a minha experiência, que sou ator formado pela Escola Municipal de Teatro e também tenho mestrado e doutorado no campo da dramaturgia. O objetivo do grupo é que nas criações as nossas experiências se somem às experiências de profissionais externos que são convidados, sempre para diálogos, colaborações e orientações, dependendo do trabalho que a gente está desenvolvendo. Quando começou o coletivo cultural? Bom, nós começamos as nossas atividades com o Agon Teatro em meados de 2012, com o objetivo de pesquisa, de estudo e também já com o início da escrita do texto Ovo, que foi a nossa primeira montagem. É uma montagem com texto autoral e que só aqui na cidade de Londrina realizou mais de 30 apresentações em diversas temporadas realizadas. Qual era a formação inicial? O grupo tem como seus membros fundadores eu, Daniele Pereira, e Renato Forin Júnior. Qual é a região geográfica de atuação? Bom, o Agon Teatro se localiza no centro de Londrina, na Rua Uruguai, mas nós ocupamos diferentes espaços da cidade para a realização dos ensaios e dos treinamentos, já que nós não possuímos uma sala cênica própria, né? Assim, nós iniciamos o nosso trabalho no Espaço Filo e passamos posteriormente para a Usina Cultural, né? As duas são vilas culturais localizadas no centro da cidade e atualmente nós estamos no Centro Cultural SESI AML, que também fica no centro da cidade. A atuação do grupo por meio da apresentação de espetáculos, oficinas e aulas é bastante diversificada e ocupa diferentes espaços, né, diferentes regiões da cidade. As circulações também já chegaram a outras regiões do Paraná e a outras cidades brasileiras, como é o caso de Salvador, de Porto Alegre e de Brasília. Quais os segmentos culturais e ou linguagens artísticas que atua? Nós atuamos no segmento do teatro e da literatura, e nessa área da literatura com ênfase na produção de textos dramatúrgicos. Quem são os membros atuais? Os membros atuais do grupo somos nós, eu, Daniele Pereira, e o Renato Forin Júnior. Nós somos membros fixos desse coletivo. Trabalhamos sempre na criação de nossas obras e na circulação das mesmas com equipes convidadas. Então nós temos técnicos, produtores, figurinistas, diretores, sempre convidados a integrar essas produções específicas. Em Ovo, por exemplo, nós tivemos a orientação cênica do renomado diretor teatral Márcio Abreu, que é diretor da Companhia Brasileira de Teatro. E nós priorizamos sempre em nossas equipes a formação delas e a contratação de profissionais aqui de Londrina, que atuam com a gente tanto nessa criação e na produção, montagem dos espetáculos de apresentações que são realizadas aqui, como viajam com a gente também nas circulações que nós realizamos. Quais são as referências estéticas principais e técnicas mais utilizadas? Bom, o grupo tem como principal característica a criação de dramaturgias autorais, alinhadas com linhas de força do drama contemporâneo, né? Principalmente a linha francesa, que foi sistematizada por Jean-Pierre Sarrazac
e o grupo de pesquisa sobre a poética do drama moderno e contemporâneo. Eu tive contato com essa pesquisa durante o meu doutorado sanduíche, né, na Universidade Sorbonne Nouvelle, e desde então essa linha de pesquisa tem tido grande influência no trabalho do grupo. Assim, aspectos como a pulsão rapsódica, a intertextualidade, o metateatro e o trágico do cotidiano, como o Sarrazak chama, ocupam lugares bastante importantes nas nossas criações. O endereçamento ao público, bem como o convívio e a presença em um teatro que joga sempre com tramas ficcionais e reais, é um outro tema essencial da nossa pesquisa. Ao mesmo tempo, nós nos alimentamos de conceitos da tradição do teatro ocidental, principalmente os teatros laboratórios, como a linha da antropologia teatral, do Eugênio Barba e do Odin Theatret. E a intenção é sempre compreender o legado, né, desses mestres, como Stanislavski, Meyerhold, Grotowski, Brecht e o próprio Eugênio Barba, e sempre repensá-los a partir de uma possibilidade de adaptação para a dramaturgia contemporânea e também falando sobre temas urgentes do nosso tempo. Conte sobre as obras, produtos, projetos de autoria e ou com coparticipação do coletivo e que compõem as suas memórias, saberes e fazeres no campo da cultura e da arte. A primeira grande produção do Agon Teatro estreou no ano de 2015 e ainda se mantém no nosso repertório, né? Eu estou falando do espetáculo Ovo, que já realizou mais de 30 apresentações, com várias temporadas em Londrina, inclusive apresentações no Filo e no Londrix, e circulação também por cidades brasileiras em festivais como o Cena Contemporânea, de Brasília, o Festival Latino-Americano da Bahia, né? Que é o FILT, o Porto Alegre em Cena, dentre outros. Também passou por pequenas cidades do estado, por ter sido contemplado no Prêmio Arte Paraná, e em cidades maiores, como Curitiba, nós nos apresentamos no Teatro Guairinha, Arapongas, no Festival Festar, e também em Maringá, dentro do projeto Convite ao Teatro. A dramaturgia do Ovo foi contemplada com os prêmios literários da Fundação Cultural do Pará, e mais recentemente, no ano de 2019, foi escolhido, dentre as novas dramaturgias brasileiras, para ser traduzido, publicado e também objeto de leituras cênicas em 4 cidades da França, por meio do projeto A Nova Dramaturgia Francesa e Brasileira, que é do Instituto Francês do Brasil e da Comédie de Saint-Étienne, em parceria com festivais internacionais do país. Outra montagem do grupo, um solo, realizado por mim, é a aula espetáculo Costuras Poéticas pelo Fio da Voz, que foi realizada a partir do meu livro Samba de uma Noite de Verão, que recebeu o prêmio Jabuti no ano de 2017. Bom, essa aula ela tem como objetivo transmitir de modo bastante sensível e pessoal as referências da cultura brasileira que nos atravessam e que muitas vezes a gente não se dá conta dela, né? Bom, essa montagem nasceu em formato de oficina, ainda no ano de 2018, sendo apresentada em festivais como o ECO, o Encontro de Contadores de História de Londrina, e também no 8º Festival Literário de Campos Gerais, a Flicampus, que acontece em Ponta Grossa. Além de apresentações também em escolas públicas aqui na região metropolitana de Londrina. Também tivemos apresentações no SESC de Maringá e no SESC Cadeião Cultural, aqui na cidade. No ano seguinte, ou seja, em 2019, essa oficina tomou o formato cênico, um formato de aula e espetáculo, estreando no Filo 50+1. Atualmente, o Agon Teatro está em processo de montagem de um espetáculo chamado Carne Viva, que é baseado na obra do Odon von Horváth. É a primeira montagem no Brasil a tomar a obra desse célebre dramaturgo austro-húngaro como referência. A pesquisa tem como proposta a tradução inédita dessa dramaturgia, também a sua adaptação e a possibilidade de realizar o que o grupo chama de teatro dialético contemporâneo, retomando e atualizando conceitos que foram criados por Bertolt Brecht. Bom, para além dessas montagens principais, o Agon atua também em outras frentes,
apoiando projetos dos seus membros fundadores e servindo-lhes de base, né, como palestras, aulas, oficinas, lançamentos de livro, verticalizando a sua ação nas áreas, como nós já dissemos, tanto do teatro como da literatura. Uma dessas iniciativas foi o lançamento do livro Samba de uma Noite de Verão, no ano de 2016. Também há algumas ações realizadas dentro do Festival de Dança de Londrina, né, que levam a marca do Agum Teatro, e vale menção ainda a leitura dramática e lançamento em Londrina do livro Homens que Caem, que é da editora Cobogó, do Rio de Janeiro, e é uma obra da escritora francesa Marion Hubert, com tradução e direção minhas. O grupo produziu ainda objetos como cartões postais, canecas, marcadores de livros e canetas, que são vendidos sempre em uma lojinha que nós construímos na entrada dos nossos eventos. Conte sobre as principais experiências de produção cultural e ou participação em eventos e projetos culturais. Bom, nós já estamos caminhando para 10 anos desse coletivo, o Agum Teatro, e como produtora cultural eu considero essa questão do começo das histórias, independente de como seja, sempre como marcante. O começo ele é sempre marcante, né? Porque independente de individualmente nós já termos a construção de uma carreira, de um histórico antes da formação desse coletivo, mas quando a gente se junta e precisa começar a história de um grupo, é sempre um momento de muita dificuldade, porque se colocar como um grupo, abrir caminhos, não é nada fácil, né? Então, sem dúvida alguma, esse início da trajetória do coletivo, que se dá com a escrita do texto Ovo e posteriormente, quase que conjuntamente, a sua montagem, é um momento marcante e muito importante para nós. Foram realizadas aqui em Londrina uma temporada de estreia com 10 apresentações na Usina Cultural. Em seguida disso, nós realizamos várias outras temporadas também na usina, no Circo Funkart, que hoje não existe mais, mas realizamos temporadas importantes ali, e em outros espaços da cidade, e que com certeza deram pra gente uma experiência, um fortalecimento de grupo, que aí nos levou para esses projetos mais expansivos de circulação. Foram vários teatros que a gente passou aqui no Paraná, em outros estados do país, e várias outras coisas que ainda estão por vir, que a gente acabou não cumprindo por hora, por conta da pandemia, como uma circulação por 18 cidades aqui do estado do Paraná. Nós fomos contemplados com o Profice, que é o Programa Estadual de Fomento e Incentivo à Cultura, e por meio desse projeto nós ainda faremos essa circulação com esse espetáculo Ovo, por 18 cidades, 2 apresentações por cidade, totalizando 32 apresentações. Então é muita coisa ainda que nós vamos fazer. E eu acho que um outro marco para o grupo, sem dúvida alguma, é o lançamento do livro Samba de uma Noite de Verão, que ele foi bastante expressivo aqui em Londrina. Houve uma distribuição em quase todas as escolas do município. E posteriormente a isso, a premiação do Renato e da obra dele com o Prêmio Jabuti em 2017. O Prêmio Jabuti, ele é o prêmio literário mais importante do nosso país. Então, receber esse prêmio, estarmos presentes nessa noite enquanto coletivo cultural, representando o Agum Teatro e representando Londrina, sem dúvida alguma, se coloca como um dos momentos de produção e de vivência mais marcantes do nosso grupo.